Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 24º domingo do tempo comum. Os textos que nos são apresentados para reflexão com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9. O salmo responsorial é o salmo 114. Como segunda leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 18. O evangelho é o de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Estamos vivendo o mês da palavra de Deus e somos chamados a viver essa palavra profundamente. No entanto, temos que ter conhecimento de que existem outras palavras que não são palavra de Deus. Tem a palavra humana, que muitas vezes são usadas de maneira não honesta. Temos a palavra do mal, a palavra do demônio. Lembremos que lá no paraíso, a serpente usou a palavra do mal para seduzir os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E temos a palavra de Deus, que é a única que nós poderemos confiar plenamente. E para refletir sobre estas palavras, eu quero usar uma palavra que muitas vezes nos assusta, mas não devemos nos assustar, porque essa palavra vai muito além daquilo que, infelizmente, as pessoas pegaram como mal. É a palavra possessão. Nós poderemos estar possuídos pela palavra do homem. A palavra do homem é a palavra que muitas vezes a pessoa usa egoístamente para buscar o seu interesse. Tem a palavra do mal e muitas vezes a pessoa está possessa pela palavra do mal. Podemos dizer que no paraíso, na sedução da serpente, Adão e Eva deixou-se possuir pela palavra do mal e, consequentemente, desobedeceram a Deus. Mas temos a palavra de Deus. Devemos estarmos sempre possessos da palavra de Deus, é a que nos dá forças para caminharmos rumo ao caminho da santidade. Diante dessa reflexão, vamos entrar na liturgia da palavra, olhando a figura de Pedro no evangelho de hoje. Pedro estava possesso com a palavra humana. O próprio Jesus diz para Pedro: as tuas palavras não são de Deus, mas são dos homens. Exatamente por quê? Porque Pedro, ele não queria que Jesus caminhasse para a cruz. Por isso, Jesus, ao anunciar a sua paixão, dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos poderosos, vai sofrer muito, mas no terceiro dia irá ressuscitar. E Pedro repreende Jesus. Por quê? Porque estava possesso com a palavra do homem, no egoísmo profundo, porque não queria passar pelo sofrimento.
E aí podemos ligar a primeira leitura ao Evangelho de hoje, quando a primeira leitura do profeta Isaías fala que precisamos viver como servo. Só aqueles que se colocam a serviço, ele pode se libertar da palavra do egoísmo, da possessão da palavra do mundo e se tornar possesso da palavra de Jesus Cristo, da palavra de Deus. E é interessante vermos no profeta Isaías que não basta sermos só servos. Precisamos vivermos como servos sofredores. Foi exatamente isso que Jesus viveu. O profeta Isaías fala de Jesus, do servo sofredor, porque ele não queria fazer a sua vontade, falar a sua palavra, mas ele queria estar possesso da palavra do Pai, para fazerem tudo a vontade do Pai. E aí podemos ainda viver uma experiência muito mais preocupante, porque no momento que Pedro tenta remover Jesus do propósito de entregar a sua vida pela salvação do mundo, Pedro repreende Jesus e Jesus diz para ele: sai, Satanás. Nesse momento, Jesus reconhece o ataque de Satanás com a palavra de Pedro para que Jesus não entrasse no projeto de Deus. Todas as vezes que uma pessoa procura remover do nosso coração o projeto de Deus, essa pessoa está falando palavras que pertencem ao mal, está possesso do mal. E é importante nós entendermos como vamos saber se nós estamos de fato vivendo a palavra de Deus. É necessário olharmos para a segunda leitura do apóstolo São Tiago, que vai dizer que a fé sem obras é morta. E de fato, a fé sem obra é morta. Por isso que temos que refletir. Uma vez Jesus estava na sinagoga, falando a palavra do Pai, o inimigo se manifestou e disse: Senhor, o que queres de nós? Nós sabemos que tu és o Filho de Deus, o Cristo. Vejamos, a palavra desse inimigo que se manifestou na sinagoga é a mesma profissão de fé de Pedro, quando disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, o inimigo, ele tem fé, mas não tem obras, porque para fazer obras em nome de Deus, precisa-se amar, e ele não ama. Por isso temos que entender. Alguém que diz tem fé, mas não tem obra ou obras, é como uma árvore que tem folhas, mas não tem frutos. E aí podemos até trazer a imagem de que onde tem muitas folhas, a serpente pode se esconder no meio das folhas para poder atacar os pequeninos de Deus, os filhos de Deus. Então é importante nós compreendermos para que não
estejamos possessos pelo mal, nós precisamos não somente falar que temos fé, que acreditamos. É necessário que nós vivamos produzindo frutos de caridade. E o próprio São Tiago vai dizer que produzir frutos de caridade é olhar para os órfãos, para as viúvas, que na Bíblia são símbolos dos mais carentes, dos mais necessitados, daqueles que mais precisam das obras realizadas por aqueles que estão possessos de Deus, do Espírito Santo, da graça de Deus. E aí temos que também refletir a importância de buscarmos essa possessão do Espírito Santo, de Deus, em nossas vidas. Vejamos, mesmo na fraqueza de Pedro, mesmo possesso do egoísmo, mesmo deixando ser possesso por palavras do mal, Jesus confia profundamente em Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nesse momento, Jesus mostra que, embora muitas vezes fracos, vendo a palavra do mundo, uma palavra carnal, do egoísmo, muitas vezes nos deixando, como Adão e Eva, seduzir-nos pela palavra do mal, Deus continua investindo em nós. Deus continua acreditando em nós, como acreditou em Pedro e o tornou o primeiro Papa da Igreja. Por isso, entendamos, nós poderemos mudar de vida. De que maneira? Só existe uma maneira de mudarmos de vida. E exatamente isso que Jesus procura colocar dentro do coração de Pedro. Mudaremos de vida quando aprendermos a entrarmos na cruz. Existe uma santa chamada Santa Joana Jung. Ela dizia para suas irmãs, é uma santa fundadora, ela foi fundadora das irmãzinhas dos pobres, e ela dizia para as irmãs, para que as irmãs pudessem estar possessas de Deus, da palavra de Deus. Ela dizia, nós precisamos estarmos enxertados na cruz. Só quem está enxertado na cruz consegue vencer a palavra do mundo, da carne, do egoísmo. Só quem está enxertado na cruz consegue vencer a palavra sedutora da serpente, do inimigo do mal. E quando estamos enxertados na cruz, nós estamos possessos da palavra de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nunca desanimemos. A nossa vida será sempre uma caminhada para a conversão, mesmo depois deste momento de Pedro com Jesus. Quantas vezes Pedro continuou a cair, até que um dia ele fez uma profunda experiência de Cristo e deixou que a palavra de Deus, que é o Verbo encarnado Cristo, entrasse em seu coração,
tornou-se possesso de Deus, ele teve a coragem de se enxertar na cruz e deixar que a cruz se enxertasse nele. E por isso deu testemunho para nós, para que nós possamos entender. Por mais difícil que seja, fazermos experiência dessa palavra eterna, que é Jesus Cristo, nunca podemos desanimar, nunca podemos nos acomodar com a palavra do mundo, com a palavra carnal, e jamais darmos ouvidos àquilo que a serpente diz para nos seduzir e nos desviarmos do caminho de Deus. Precisamos abraçar essa proposta de Deus com todas as consequências que vamos assumir ao abraçarmos a cruz para direcionar a nossa vida para a salvação eterna. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.